é possível somente crer. Amém? Nós tínhamos aqui um certo esclarecimento, mas vamos deixar de fazê-lo, por julgarmos desnecessário, ou então deixá-lo para outra ocasião. Apenas lembrar nossos visitantes que nós estamos aqui todos os domingos, de manhã à tarde, nesse horário, desde as 5 horas da tarde, quarta-feira, sexta-feira, segunda-feira nós temos reunião de oração. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Verso 34 de São Marcos, capítulo 6. Verso 34 de São Marcos, capítulo 6. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Senhor Jesus, pedimos a Ti que o Senhor nos ensine hoje, como vivermos a liberdade comprada lá no Calvário pelo sangue do Senhor, vertido ali na cruz. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a natureza que o Senhor tem implantado em nós. Nós vivemos relutando e lutando contra ela. E por isso, às vezes, estamos tensos, estressados, solícitos, angustiados, insatisfeitos e muitas vezes rebeldes. Ajuda cada um a ter o senso, ó Pai, de que a sua presença deve ser uma contribuição para a reunião aqui. Uma contribuição para a cura do doente. Uma cooperação de atmosfera para que alguém se arrependa e seja libertado pelo Teu nome, pelo Teu sangue, pela Tua palavra. Te suplicamos estas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. O Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, tem um tema relacionado para com os escolhidos de Deus. E esse tema diria: Deus te ama e eu também. O Novo Testamento, que trata de Deus materializado, encarnado, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, como a expressão do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando Ele amou o mundo, Ele amou a todos os ladrões, salteadores, meretrizes,
ricos, pobres, pretos e brancos, amarelos, vermelhos. Ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto nos traz o tema do Novo Testamento. Jesus te ama e eu também. Agora, por outro lado, nós temos no Velho Testamento a mesma expressão do lado negativo. E as ações, as maneiras através das quais determinadas pessoas trataram com aqueles a quem Deus amou, amava, dizem: o diabo te odeia e eu também. Atitude, a maneira que aquelas pessoas a quem Deus amava foram tratadas, elas estavam dizendo, aquelas atitudes, aquelas ações estavam dizendo, o diabo te odeia e eu também. É fácil entender isto. O diabo odiou amargamente um homem que tinha apenas uma vinha, uma chácara, um chacareiro, chamado Nabote. Deus amou aquele homem. E Elias, com sua atitude, disse: Deus te ama e eu também. Feliz é o homem, feliz é a pessoa que ama a quem Deus ama. Que desgraça! Que desgraça é uma pessoa aborrecer a outra a quem Deus ama. Daí então o perigo, o grande perigo, que nós enfrentamos nesta vida, de sermos simpáticos e termos simpatias somente por aqueles que nos agradam, que nos servem, que combinam com os nossos gostos. E se Deus ama aquela pessoa? Se você descobrir que Deus ama aquela mulher, e se você descobrir que Deus ama aquele homem, e se você descobrir que Deus ama esta moça a quem você aborrece, e se você descobrir que Deus ama a este moço a quem você aborrece, Jezabel diz: o diabo te odeia e eu também. E não sossegou enquanto o sangue daquele homem não foi jorrado ali
naquela vinha. E assim nós temos muitos exemplos, os quais poderiam ser mencionados, citados, começando lá do Éden, entre a serpente e Eva, entre Caim e Abel, e assim por diante. Mas nós vamos destacar aqui dois fatos na vida de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, o primeiro fato. E sucedeu que Davi se alegrou muito, ficou muito feliz, muito satisfeito, ao ver a arca retornando para a sua cidade. Então a Bíblia registra isto. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia balhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Deu aquele olhar de desprezo lá da sua janela. Você sabe quando a pessoa vira o rosto com um olhar assim de rejeição, de negação, de reprovação, de desprezo. Assim ela fez, justamente daquele jeito. Agora você diz: escuta, quem é essa mulher, Mical? Ela era uma inimiga de Davi? Não, era sua mulher, era sua esposa. Portanto, deveria se alegrar com ele, se rejubilar com ele, e lá da sua janela, aborrecida ou não, com razão ou não, ela deveria sentir-se honrada, porque o seu marido estava feliz, mas para ela, ele estava fazendo o papel de um palhaço, e o desprezou intimamente. E com aquilo, ela estava dizendo: o diabo te odeia e eu também. Iam introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Era alegria no seu coração. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E todo mundo dizia: Deus te ama e eu também te amo. Aleluia! Naturalmente, haviam abraços, dizendo: Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Será que a mulher desceu e foi lá participar da festa, do banquete? Será que se arrependeu? Será que desceu lá?
para abraçá-lo e dizer também: o povo te ama, Deus te ama, e eu também. Eu quero te beijar aqui também, na vista de todo mundo. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. Irmãos, às vezes nós perdemos a bênção justamente na hora que ela estava chegando. É um segredo. Às vezes as pessoas lutam, choram, se desesperam, se angustiam, e justamente na hora que a resposta estava chegando, batendo na sua porta, ela ou elas perdem, não percebem. Agora você pense em relação às igrejas, às denominações. Houve um período de tanta oração pedindo a Deus por um avivamento. Mas quando a resposta de Deus chegou, quando o profeta de Deus se manifestou, elas fizeram exatamente como Mical fez. Desprezaram-no, olharam-no com aquele olhar de rabo de olho, e o desprezaram. Mas interessante é que nós vamos ver logo na frente que até aleijados amaram a Davi, bandidos, marginais, amaram a Davi, disseram para ele: Deus te ama e nós também. Deus te ama e eu também. Como eu posso aborrecer a quem Deus ama? Eu seria um Caim. Uma irmã não pode aborrecer a outra. Foi Caim quem aborreceu Abel. Um irmão não pode aborrecer a outro, mesmo se não podem andar juntos. E voltando Davi para abençoar a sua casa. A sua casa. Você vem aqui e vai levando uma bênção para a sua casa. Talvez o seu povo, a sua família não saiba reconhecer. Mas você vem aqui e volta para abençoar a sua casa. Abençoar o seu coração. Sentir que há pessoas que te amam, que Deus te ama. E há pessoas também que te amam. E voltando Davi para abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: honrado foi o rei de Israel. Parece que eu posso ver aquela mulher muito bonita, de um gesto assim, viril, desprezível também, uma mão na cintura, falando meio de lado. Quão honrado foi ao rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejos se descobre qualquer dos vadios.
Ei, mas, irmãos, quando uma mulher sente-se no direito de dar uma lavada num homem, quando uma mulher sente-se apoiada em algum motivo que lhe dá razão para lavar a cara de um homem, ela deveria pensar muito antes. Ela deveria orar demais. Ela deveria se esconder, trancar-se dentro de um quarto e não abri-lo enquanto ela não tivesse uma experiência com Deus primeiro. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Tinha razão, tinha motivo, podia fazê-lo, mas aquela atitude não estava dizendo: Deus te ama e eu te amo também. Aquela atitude estava dizendo: eu te odeio, eu te aborreço. Porque as igrejas cantam que amam a Jesus, cantam o nome de Jesus, bendito o nome de Jesus. Mas quando fala para eles serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, eles fazem exatamente desta maneira. Ela, a igreja que não ama, que não é a esposa verdadeira de Jesus Cristo. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, mulher, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, está bem? Você é filha de Saul, e ela devia entender, compreender o que Deus fez para Davi em relação a Saul. E ele disse: o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, mulher. Foi Ele quem me elegeu. Perante o Senhor, nós vamos nos alegrar. Nós temos de nos alegrar. Mundo social, mulheres, homens incrédulos, a quem Deus não tem escolhido. Saibam todos que existe um povo a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E esse povo tem razão sobeja para vir à casa do Senhor, para ouvir as suas palavras, para cantar alegres, felizes, mesmo havendo contradições em sua vida. E essa atitude sempre mostra que ama. O Senhor me tem alegrado. O Senhor tem me alegrado. O Senhor tem me alegrado.
Mas como? Sim, o Senhor tem me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas, viu, de quem falaste, delas serei honrado. Elas me honram enquanto você me aborrece, me desonra. Resultado: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que foi que aconteceu com o sistema denominacional? Não foi justamente isto? O filho não se manifestará, não pode se manifestar através dela, desse sistema denominacional. Por isso não querem nem mesmo o seu nome em seu batismo. Agora eu pergunto a algum crente evangélico que nos ouve, e eu perguntaria: como você pode continuar rejeitando o nome daquele a quem você tem como esposo no seu batismo? Ou você não quer ter o filho? O filho é o fruto do amor. Todos os filhos que nascem no mundo, que nasceram no passado, no presente e que vão nascer ainda, deveriam ser exclusivamente fruto do amor, não fruto da paixão, não fruto de um casamento social apenas, mas o fruto de um amor sacrificado, um amor de honrado, como aquelas servas honravam a Davi e diziam: Deus te ama e nós também. Nem amava Davi, amava Deus, porque Deus amava Davi. Por isso eu me orgulho, eu me alegro de ver um crente todo torto na mensagem, manco, aleijado, cheio de defeitos, amando a quem Deus amou tanto. Aleluia! Aleluia, irmão! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A ponto de Deus falar com ele: todos que te amarem, eu também os amarei. E tudo que você amar, eu te darei. Eu te amo, e Deus também. Como você vê um menino desse, a candura de uma criança, você dá vontade de abraçar e sentir o seu cheiro, o seu gosto. Aleluia. Amém. Vejamos aqui, ó. Aqui no capítulo seguinte, capítulo 9, 2 Samuel. Eu entrei aqui muito tenso, me deu muita atenção. Eu tomei um leite antes, e eu estou com vontade de ver esse povo como Davi estava ali, sentindo o amor de Deus por si. E como que é? Vocês sabem que Jonatas e Davi tiveram um amor superior
ao amor das mulheres. Dois verdadeiros amigos, no sentido da palavra, que interpretaram entre si o real significado da palavra amigo. Amigo. Isso foi tanto. Você vê como é bom amar um homem de Deus, mesmo esse homem estando errado, mesmo esse homem falhando como Davi falhou ali. Antes, um pouquinho, naquela mesma trazida da arca já tinha errado, Uzá tinha morrido, acidente e coisa, mas nem por isso o povo deixou de dançar com ele, de amá-lo como rei. E veja como isso é transmitido para os filhos. Isso é transmitido para os filhos. Segundo Samuel 9. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Agora você vê, um coração segundo Deus não guarda mágoa de ninguém. Não cabe ódio naquele coração segundo Deus. E ele honra os seus inimigos na hora certa e como convém. Mas aqui veja, por amor de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul, inimigo capital de Davi. Mas Davi disse: vê se tem alguém, ficou alguém da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu, sou eu mesmo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Filho de Jonatas? Sim. Só que ele é aleijado. É aleijado de ambos os pés. De ambos os pés. Não há ninguém melhor para ser ajudado do que esse, então. Filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado dos dois pés, o filho de Saul, Jonatas, o filho de Saul, a Davi, então se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. Ele sabia que estava diante de uma autoridade. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Teu pai te amou e eu também. Teu pai
pai te amou, e eu também. Eu também te amo. Como eu poderia odiar a quem teu pai amou? Quando eu amei tanto a teu pai, foi o meu maior amigo que eu já tive na terra. Então, você não precisa temer. Você não precisa ficar contristado. Você é aleijado? Não tem problema. Aí que você precisa de mim. Você tem defeitos? Então é aí que você precisa de mim. É aí que você precisa. Vá, saia pelos valados e traga os mancos, os aleijados, porque os sãos, os ricos, não são dignos da minha ceia. Teu pai te ama, e eu também. Não fique assim. Acalme teu coração. Olha, por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Irmão, há uma mesa de milhares de quilômetros lá na grande ceia do Cordeiro. E há uma cadeira preparada para você. Por que andar revoltado? Por que andar temeroso, complexado, triste, murmurando, desgostoso, tendo tanta coisa preparada para você? Toda essa terra, e Jesus veio e disse: os mansos herdarão a terra, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Eu diria isto agora: quem é teu servo, Jesus? Quem é este servo, Joaquim Gonçalves, esse cão morto? Quem é? E você diz: quem é, Maria? Quem sou eu? Você diz: quem é João? Quem sou eu? Olha só como ele reconheceu. Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Cão morto? Teu pai te amou e eu também. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Pronto. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. Então Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, aleluia, porquanto de contínuo comia à mesa do rei.
e era coxo de ambos os pés, coxo, aleijado de ambos os pés, mas come todo dia na mesa do rei. Cheio de defeito, torto, aleijado, mas come todo dia a mensagem de William Branham. O alimento espiritual no seu devido tempo. Pão do céu que Deus enviou. Mas, irmão, eu pensei que essa igreja não tinha defeito. Se ela não tem defeito, como? Você está pensando que essa igreja é só de anjo? Anjos e anjas? É? Anjos e anjas? Não, não. Mas comia todos os dias na mesa do rei. Esse é seu culto doméstico? Esse é o pão que Deus deu? Se você tem um filho defeituoso, uma filha defeituosa, negar-lhe o pão? Não. Você diz: eu porei o pão na tua boca. E é o que Deus faz com quem ama o seu mensageiro. Com quem ama o seu mensageiro. É um segredo muito grande amar esse mensageiro. E você diz: mas como amar? Amar um homem que não conheceu, amar um defunto. E como é que você poderia amar a Jesus Cristo? Você já ouviu? Como é que você poderia amar a Paulo, a Pedro, a João, aos profetas? Mas veja que bem-aventurança tão grande tiveram aqueles que puderam receber os profetas na qualidade de profetas. Dar água para lavar os pés, cama para deitar, comida para comer. Então a sunamita fez isto a ponto de pedir a seu marido: façamos um quartinho para esse homem de Deus. E ficou provado que quando a morte entrou na sua casa, aquele tema, aquele lema, aquele tema estava na sua testa: Deus te ama e eu também. Albardou o seu jumento e foi ao encontro de Eliseu, o profeta, com o menino morto, o colocou lá no quartinho do seu profeta, lá no lugarzinho que ela deu para ele. Você tem um lugar para ele, sim. E quando alguém lhe encontrava no caminho, ela dizia: tudo vai bem. E por amar aquele profeta de Deus, recebê-lo na qualidade de um homem de Deus, a ressurreição entrou na sua casa. Agora vejamos no Novo Testamento, porque o nosso tempo já se foi. Eu pensei que faria apenas uma passagenzinha pelo Velho. Jesus, aqui em São Marcos, capítulo 6, verso 34, você sabe, no Novo Testamento, nós temos várias cenas, vários acontecimentos que disseram a mesma coisa: Jesus te ama e eu também. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Agora, quem conhece a mensagem, a liderança, a primeira traduzida, é muito triste um rebanho sem pastor.
Porque a ovelha não tem direção própria. Ela não se dirige por si mesma. Então, a melhor coisa que pode existir para um rebanho é um pastor. E Jesus Cristo, aqui nas Escrituras, teve compaixão daquela multidão, daquele povo, porque aquele povo estava como ovelhas que não têm pastor. Ninguém podia amar aquele povo como um pastor ama o seu rebanho. Ninguém podia fazê-lo. E o irmão Branham disse que ele estava por ali e logo ele viu o balido de um cordeirinho, ele balindo dali e a sua mãe balindo de lá, e ele corre para lá e corre para cá, e ela corre para lá e corre para cá, e não se orienta. E ele entendeu, pois bem, alguém terá que levar esse bebê dela para ela. Ele não pode encontrá-la. Ela não pode, ela não tem esse tino, essa natureza. Então, ele foi e tomou aquela ovelhinha. E com aquilo ele estava dizendo, olha, bem ali, está bem ali do outro lado, a sua mamãe, a quem você ama, e ela te ama demais. E com essa atitude, eu estou te dizendo que eu também te amo. Eu também te amo. A sua mamãe te ama, mas eu estou dizendo que eu também te amo. Por quê? E eu te ponho nos meus braços e vou te levar para juntinho dela. E você vai ficar com ela. Você vai se juntar com quem você mais ama e com o ser que mais te ama aqui na terra. É sua mamãe. Aí então, ele foi caminhando, ele disse que o coraçãozinho do cordeirinho estava assim disparado. E ele estava ofegante. E ele sabia que estava indo nos braços de um homem que o amava também. Então o profeta levantou os olhos e disse, ó rocha eterna, me conduz também assim, para o teu redil, para o teu aprisco, me segura também em teus braços. Mas não foi outra coisa que Jesus disse, você me ama, eu também te amo, primeiro eu te amei, eu amo, porque primeiro ele me amou, eu amo, porque primeiro ele me amou, e comprou a minha salvação lá no Calvário. E passou a ensinar-lhes muitas coisas, e tudo que ele ensinava, tudo que ele fazia, trazia um ensinamento. Eu amo. Eu vim para isso. Eu vim para amar os pecadores. Eu vim para morrer por eles. Eu vim derramar meu sangue por eles. Eu vim para chorar por eles. Eu vim para curá-los. Eu vim para libertá-los. Eu vim para destrancar as grades, as quais mantinham-nos dentro de temores, de angústias, de enfermidades, de incertezas, de inseguranças.
de credos, de dogmas. E nós estamos encontrando aqui, por exemplo, o caso de Tabita, Dorcas. Ela fazia uma demonstração de amor muito grande, e ela tecia e fazia túnicas, e dava para os pobres, e ajudava os irmãos pobres, e aquelas coisas todas, e de repente ela morreu. E quando Pedro chegou ali, eles mostravam o seu serviço, mostravam a prova de seu amor por eles, e disseram a Pedro: olha aqui, ela nos faz muita falta, ore por ela, alguma coisa deverá acontecer. Pedro chegou ali, e a sua atitude, aquela cena estava dizendo: esse povo te ama, Jesus te ama, e eu também. Tabita cume, levanta-te. E ela se pôs de pé. O amor ressuscita, o amor levanta, o amor encoraja, o amor da vida. Esse povo te ama, Jesus te ama, e eu também. Eu não estou aqui para aborrecer a quem Deus ama, eu não estou aqui para dar por entregue, para enterrar a quem Deus ama. Eu estou aqui para dar vida. Tabita cume, levanta-te. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aleijado, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho é o amor de Jesus. Jesus te ama, e eu também. Levanta-te em nome do Senhor Jesus e anda, tenha coragem, anda em nome do Senhor. Aleluia, fique de pé. Declare sua cura, baseada no amor de Jesus por você. Jesus te ama e eu também. Diga para sua irmã: Jesus te ama e eu também. Diga para seu irmão: Jesus te ama e eu também. Diga com fé, e Deus te cura nesta saudação. Deus te liberta, Deus te dá saúde nesta saudação. Como ressuscitou João Batista dentro da barriga, no ventre de Isabel, quando Maria saudou-a, João Batista foi ressuscitado. Uma saudação com o amor de Jesus traz a cura de um câncer, traz libertação da alma, do espírito. Jesus te ama, e eu também. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Tudo que Jesus fazia deixava um ensinamento. Se existe uma criatura, existe um Criador. Aquieta-te, vento, eu sou o Criador. Se existe um ódio, existe um amor. Se existe uma morte, existe uma vida. Ressurreição. Aleluias. Aí eu vi o saco de pecado, e ele disse: esse é o pecado de todo mundo? Ele disse: não, esses são somente os seus pecados que eu estou carregando. E ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias!
Jesus te ama e eu também. Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amo e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Se você ama Jesus e quer ser batizado em seu nome, pode procurar aqui depois da despedida. Despeçam-se mais uma vez. Fale o que vocês sentiram um para o outro. Em nome de Jesus Cristo. Venha orar amanhã à noite, se puder. Quarta-feira, sexta-feira e domingo. Aleluias. Aleluias. Não fruto da paixão. Não fruto de um casamento social apenas, mas o fruto de um amor sacrificado, um amor honrado, como aquelas servas honravam a Davi e diziam: Deus te ama e nós também. Quem amava Davi, amava Deus, porque Deus amava Davi. Por isso eu me orgulho, eu me alegro de ver um crente todo torto na mensagem, manco, aleijado, cheio de defeitos, amando a quem Deus amou tanto. A ponto de Deus falar com ele: todos que te amarem, eu também os amarei. E tudo que você amar, eu te darei. Eu te amo e Deus também. Você vê um menino desse, a candura de uma criança, você dá vontade de abraçar e sentir o seu cheiro, o seu gosto. Aleluia. Amém. Deixamos aqui, ó. Aqui no capítulo seguinte, capítulo 9, 2 Samuel. Eu entrei aqui muito tenso, me deu muita atenção. Eu tomei um leite antes, e eu estou com vontade de ver esse povo como Davi estava ali, sentindo o amor de Deus por si. E como que é? Vocês sabem que Jonatas e Davi tiveram um amor superior ao amor das mulheres. Dois verdadeiros amigos no sentido da palavra, que interpretaram entre si o real significado da palavra amigo. Amigos.
Isso foi tanto. Você vê como é bom amar um homem de Deus, mesmo esse homem estando errado, mesmo esse homem falhando como Davi falhou ali. Antes, um pouquinho, naquela mesma trazida da arca já tinha errado. Uzá tinha morrido, acidente e coisa, mas nem por isso o povo deixou de dançar com ele, de amá-lo como rei. E veja como isso é transmitido para os filhos. Isso é transmitido para os filhos. Segundo Samuel 9. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Agora você vê, um coração segundo Deus não guarda mágoa de ninguém. Não cabe ódio naquele coração segundo Deus. E ele honra os seus inimigos na hora certa e como convém. Mas aqui veja, por amor de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul, inimigo capital de Davi. Mas Davi disse: vê se tem alguém, ficou alguém da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu, sou eu mesmo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Filho de Jonatas? Sim. Só que ele é aleijado. É aleijado de ambos os pés. De ambos os pés. Não há ninguém melhor para ser ajudado do que esse, então. Filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado dos dois pés, o filho de Saul, Jonatas, o filho de Saul, a Davi, então se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. Ele sabia que estava diante de uma autoridade. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Teu pai te amou e eu também. Teu pai te amou e eu também. Eu também te amo. Como eu poderia odiar a quem teu pai amou? Quando eu amei tanto a teu pai, foi o meu maior amigo que eu já tive na terra. Então você não precisa temer,
Você não precisa ficar contristado. Você é aleijado? Não tem problema. Aí que você precisa de mim. Você tem defeitos? Então é aí que você precisa de mim. É aí que você precisa. Vá, saia pelos valados e traga os mancos, os aleijados, porque os sãos, os ricos, não são dignos da minha ceia. Teu pai te ama, e eu também. Não fique assim. Acalme teu coração. Olha, por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Irmão, há uma mesa de milhares de quilômetros lá na grande ceia do Cordeiro. E há uma cadeira preparada para você. Por que andar revoltado? Por que andar temeroso, complexado, triste, murmurando, desgostoso, tendo tanta coisa preparada para você? Toda essa terra, e Jesus veio e disse: os mansos herdarão a terra, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Eu diria isto agora: quem é teu servo, Jesus? Quem é este servo, Joaquim Gonçalves, esse cão morto? Quem é? E você diz: quem é, Maria? Quem sou eu? Você diz: quem é João? Quem sou eu? Olha só como ele reconheceu. Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Cão morto? Teu pai te amou e eu também. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Pronto. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. Então Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, aleluia, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés, coxo, aleijado de ambos os pés, mas come todo dia na mesa do rei. Cheio de defeito, torto, aleijado, mas come todo dia a mensagem de William Branham. O alimento espiritual no seu devido tempo.
irmão, eu pensei que essa igreja não tinha defeito. Se ela não tem defeito, como? Você está pensando que essa igreja é só de anjo? Anjos e anjas? É? Anjos e anjas? Não, não. Mas comia todos os dias na mesa do rei. Esse é seu culto doméstico? Esse é o pão que Deus deu? Se você tem um filho defeituoso, uma filha defeituosa, negar-lhe o pão? Não. Você diz: eu porei o pão na tua boca. E é o que Deus faz com quem ama o seu mensageiro. Com quem ama o seu mensageiro. É um segredo muito grande amar esse mensageiro. E você diz: mas como amar? Amar um homem que não conheceu, amar um defunto. E como é que você poderia amar a Jesus Cristo? Você já ouviu? Como é que você poderia amar a Paulo, a Pedro, a João, aos profetas? Mas veja que bem-aventurança tão grande tiveram aqueles que puderam receber os profetas na qualidade de profetas. Dar água para lavar os pés, cama para deitar, comida para comer. Então a sunamita fez isto a ponto de pedir a seu marido: façamos um quartinho para esse homem de Deus. E ficou provado que quando a morte entrou na sua casa, aquele tema, aquele lema, aquele tema estava na sua testa: Deus te ama e eu também. Albardou o seu jumento e foi ao encontro de Eliseu, o profeta, com o menino morto, o colocou lá no quartinho do seu profeta, lá no lugarzinho que ela deu para ele. Você tem um lugar para ele, sim. E quando alguém lhe encontrava no caminho, ela dizia: tudo vai bem. E por amar aquele profeta de Deus, recebê-lo na qualidade de um homem de Deus, a ressurreição entrou na sua casa. Agora vejamos no Novo Testamento, porque o nosso tempo já se foi. Eu pensei que faria apenas uma passagenzinha pelo Velho. Jesus, aqui em São Marcos, capítulo 6, verso 34, você sabe, no Novo Testamento, nós temos várias cenas, vários acontecimentos que disseram a mesma coisa: Jesus te ama e eu também. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Agora, quem conhece a mensagem, a liderança, a primeira traduzida, é muito triste um rebanho sem pastor. Porque a ovelha não ama. Eu seria um Caim. Uma irmã não pode aborrecer a outra. Foi Caim quem aborreceu Abel. Um irmão não pode aborrecer a outro, mesmo se não podem andar juntos. E voltando Davi para abençoar
a sua casa. A sua casa. Você vem aqui e vai levando uma bênção para a sua casa. Talvez o seu povo, a sua família não saiba reconhecer. Mas você vem aqui e volta para abençoar a sua casa. Abençoar o seu coração. Sentir que há pessoas que te amam, que Deus te ama. E há pessoas também que te amam. E voltando Davi para abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel. Parece que eu posso ver aquela mulher muito bonita, de um gesto assim, viril, desprezível também, uma mão na cintura, falando meio de lado. Quão honrado foi ao rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejos se descobre qualquer dos vadios. Mas, irmãos, quando uma mulher sente-se no direito de dar uma lavada num homem, quando uma mulher sente-se apoiada em algum motivo que lhe dá razão para lavar a cara de um homem, ela deveria pensar muito antes. Ela deveria orar demais. Ela deveria se esconder, trancar-se dentro de um quarto e não abri-lo enquanto ela não tivesse uma experiência com Deus primeiro. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Tinha razão, tinha motivo, podia fazê-lo, mas aquela atitude não estava dizendo: Deus te ama e eu te amo também. Aquela atitude estava dizendo: eu te odeio, eu te aborreço. Porque as igrejas cantam que amam a Jesus, cantam o nome de Jesus, bendito o nome de Jesus. Mas quando fala para eles serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, eles fazem exatamente desta maneira. Ela, a igreja que não ama, que não é a esposa verdadeira de Jesus Cristo. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, mulher, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, está bem? Você é filha de Saul, e ela devia entender, compreender o que Deus fez para Davi em relação a Saul. E ele disse: o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, mulher. Foi Ele quem me elegeu.
perante o Senhor. Nós vamos nos alegrar. Nós temos de nos alegrar. Mundo social, mulheres, homens incrédulos, a quem Deus não tem escolhido, saibam todos que existe um povo a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E esse povo tem razão sobeja para vir à casa do Senhor, para ouvir as suas palavras, para cantar alegres, felizes, mesmo havendo contradições em sua vida. E essa atitude sempre mostra que ama. O Senhor me tem alegrado. O Senhor tem me alegrado. O Senhor tem me alegrado. Mas como? Sim, o Senhor tem me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas, viu, de quem falaste, delas serei honrado. Elas me honram enquanto você me aborrece, me desonra. Resultado: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que foi que aconteceu com o sistema denominacional? Não foi justamente isto? O filho não se manifestará, não pode se manifestar através dela, desse sistema denominacional. Por isso não querem nem mesmo o seu nome em seu batismo. Agora eu pergunto a algum crente evangélico que nos ouve, e eu perguntaria: como você pode continuar rejeitando o nome daquele a quem você tem como esposo no seu batismo? Ou você não quer ter o filho? O filho é o fruto do amor. Todos os filhos que nascem no mundo, que nasceram no passado, no presente e que vão nascer ainda, deveriam ser exclusivamente fruto do amor que nós enfrentamos nesta vida, de sermos simpáticos e termos simpatias somente por aqueles que nos agradam, que nos servem, que combinam com os nossos gostos. E se Deus ama aquela pessoa? Se você descobrir que Deus ama aquela mulher, e se você descobrir que Deus ama aquele homem, e se você descobrir que Deus ama esta moça a quem você aborrece, e se você descobrir que Deus ama a este moço a quem você aborrece, Jezabel diz: o diabo te odeia e eu também. E não sossegou enquanto o sangue daquele homem não foi jorrado ali naquela vinha. E assim nós temos
muitos exemplos, os quais poderiam ser mencionados, citados, começando lá do Éden, entre a serpente e Eva, entre Caim e Abel, e assim por diante. Mas nós vamos destacar aqui dois fatos na vida de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, o primeiro fato. E sucedeu que Davi se alegrou muito, ficou muito feliz, muito satisfeito, ao ver a arca retornando para a sua cidade. Então a Bíblia registra isto. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia palhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Deu aquele olhar de desprezo lá da sua janela. Você sabe quando a pessoa vira o rosto com um olhar assim de rejeição, de negação, de reprovação, de desprezo. Assim ela fez, justamente daquele jeito. Agora você diz: escuta, quem é essa mulher, Mical? Ela era uma inimiga de Davi? Não, era sua mulher, era sua esposa. Portanto, deveria se alegrar com ele, se rejubilar com ele, e lá da sua janela, aborrecida ou não, com razão ou não, ela deveria sentir-se honrada, porque o seu marido estava feliz, mas para ela, ele estava fazendo o papel de um palhaço, e o desprezou intimamente. E com aquilo, ela estava dizendo: o diabo te odeia e eu também. Iam introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Era alegria no seu coração. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E todo mundo dizia: Deus te ama e eu também te amo. Aleluia! Naturalmente, haviam abraços, dizendo: Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Será que a mulher desceu e foi lá participar da festa, do banquete? Será que se arrependeu? Será que desceu lá para abraçá-lo e dizer também: o povo te ama, Deus te ama, e eu também, eu
te beijar aqui também, na vista de todo mundo. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. Irmãos, às vezes nós perdemos a bênção justamente na hora que ela estava chegando. É um segredo. Às vezes as pessoas lutam, choram, se desesperam, se angustiam, e justamente na hora que a resposta estava chegando, batendo na sua porta, ela ou elas perdem, não percebem. Agora você pense em relação às igrejas, às denominações. Houve um período de tanta oração pedindo a Deus por um avivamento. Mas quando a resposta de Deus chegou, quando o profeta de Deus se manifestou, elas fizeram exatamente como Mical fez. Desprezaram-no, olharam-no com aquele olhar de rabo de olho, e o desprezaram. Mas interessante é que nós vamos ver logo na frente que até aleijados amaram a Davi. Bandidos, marginais, amaram a Davi. Disseram para ele: Deus te ama e nós também. Deus te ama e eu também. Como eu posso aborrecer a quem Deus ama? Tudo é possível, somente crer. Amém? Nós tínhamos aqui um certo esclarecimento, mas vamos deixar de fazê-lo, por julgarmos desnecessário, ou então deixá-lo para outra ocasião. Apenas lembrar nossos visitantes que nós estamos aqui todos os domingos, de manhã à tarde, nesse horário, desde as 5 horas da tarde, quarta-feira, sexta-feira, segunda-feira nós temos reunião de oração. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Verso 34 de São Marcos, capítulo 6. Verso 34 de São Marcos, capítulo 6. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Senhor Jesus, pedimos a Ti que o Senhor nos ensine hoje, como vivermos a liberdade comprada lá no Calvário pelo sangue do Senhor, vertido ali na cruz.
ajuda-nos a vivermos de acordo com a natureza que o Senhor tem implantado em nós. Nós vivemos relutando e lutando contra ela. E por isso, às vezes, estamos tensos, estressados, solícitos, angustiados, insatisfeitos e muitas vezes rebeldes. Ajuda cada um a ter o senso, ó Pai, de que a sua presença deve ser uma contribuição para a reunião aqui. Uma contribuição para a cura do doente. Uma cooperação de atmosfera para que alguém se arrependa e seja libertado pelo teu nome, pelo teu sangue, pela tua palavra. Te suplicamos estas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. O Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, tem um tema relacionado para com os escolhidos de Deus. E esse tema diria: Deus te ama e eu também. O Novo Testamento, que trata de Deus materializado, encarnado, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, como a expressão do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Ele amou o mundo, Ele amou a todos os ladrões, salteadores, meretrizes, ricos, pobres, pretos e brancos, amarelos, vermelhos. Ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto nos traz o tema do Novo Testamento. Jesus te ama e eu também. Agora, por outro lado, nós temos no Velho Testamento a mesma expressão do lado negativo. E as ações, as maneiras através das quais determinadas pessoas trataram com aqueles a quem Deus amou, amava, dizem: o diabo te odeia e eu também. Atitude, a maneira que aquelas pessoas a quem Deus amava foram tratadas,
elas estavam dizendo, aquelas atitudes, aquelas ações estavam dizendo, o diabo te odeia e eu também. É fácil entender isto. O diabo odiou amargamente um homem que tinha apenas uma vinha, uma chácara, um chacareiro, chamado Nabote. Deus amou aquele homem. E Elias, com sua atitude, disse: Deus te ama e eu também. Feliz é o homem, feliz é a pessoa que ama a quem Deus ama. Que desgraça! Que desgraça! É uma pessoa aborrecer a outra a quem Deus ama. Daí então o perigo, o grande perigo,